Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maico da Infoprodutores. Eu queria tratar hoje do que talvez seja a maior pedra no sapato de quem está querendo fazer um curso digital, que é o nicho. Como é que eu escolho um nicho específico? Como é que eu escolho um subnicho? Como é que eu vejo se esse nicho ele tem futuro, se tem pessoas que buscam, quantas pessoas buscam, fazer a validação mesmo. E para isso nós vamos utilizar duas plataformas do próprio Google, vendo números do próprio Google para poder validar o nosso nicho e o nosso subnicho, tá bem? Então fica por aí, vamos trabalhar nesse tema. Bom, então agora a gente já está aqui no computador. Vamos utilizar duas plataformas do próprio Google. Uma que é o Google Trends. Google Trends é uma plataforma do Google para saber tendências. Ele pega toda aquela base de dados que o Google tem e ele te deixa à disposição para analisar, para fazer pesquisas, para ver uma comparação de um tema com um termo com o outro ou até dois, três termos diferentes numa linha do tempo. Agora eu já explico mais ou menos como é que funciona com alguns exemplos de dois nichos que eu selecionei diferentes, que é o seguinte. Eu selecionei o seguinte, vamos ter como base um professor de inglês, que ele quer fazer um curso na internet, e um psicólogo que quer fazer um curso para ajudar mães de crianças autistas, tá? São dois nichos diferentes. Por que é interessante pegar nichos e subnichos? Né? Depois lá no final eu vou dar duas dicas de dois livros para que se vocês queiram ler ou ter ideias de analisar essa parte do nicho que é super legal. Acertando o nicho a gente consegue, primeiro, utilizar todo o nosso potencial da nossa área para que outras pessoas possam aprender conosco e também saber se aquela área é validada, saber se aquilo vale a pena ou não. Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui primeiramente. Eu, como um bom gaúcho, vou seguir tomando meu chimarrão. Vamos entrar aqui na plataforma. Vamos entrar aqui primeiro no Google Trends. Google Trends, a gente entra, é só colocar Google Trends, T-R-E-N-D-S, tá? E ele vai dar a plataforma do Google, onde a gente pode ver o layout dela aqui. Veja o que o mundo está pesquisando. Aqui tem o mapa do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o nosso nicho do inglês. Eu sou um professor de inglês, então o que eu quero saber? Quero saber se realmente existe um volume de pesquisas que valide para que eu faça esse curso, né? Beleza, como é que a gente faz? A gente vai começar a buscar. Nesse local aqui a gente coloca o que a gente quer pesquisar. Vamos ver curso de inglês, da forma com que as pessoas pesquisam no Google. Quando eu dou Enter, ele já faz a base de pesquisas. E aqui eu consigo, na plataforma do Google Trends, a gente tem algumas informações. Por exemplo, lugar, Brasil. Quando que eu quero? Nos últimos 12 meses. Aí ele me dá uma linha das pesquisas nos últimos 12 meses. Todas as categorias e coisas pesquisadas na web. Porque aqui, ó, pesquisa de imagem, pesquisa de notícia, mas a gente quer pesquisas na web mesmo, tá? Então, se nós formos olhar, ó, nos últimos 12 meses, as pesquisas... É interessante que a gente entenda como funciona o Google Trends. Ele não vai te dar volume em milhões ou milhares, exatamente. Ele vai te dar de 0 a 100. Por exemplo, de 0 a 100, onde 0 é o mínimo pesquisado naquele tempo e 100 é o máximo, ele te diz a evolução das pesquisas. Se nós formos ver aqui, ó, se nós temos 12 meses... no dia 13 de julho de 2019, ele teve um volume, aqui ó, 54, tá vendo aqueles números azuis ali? 54. Aí já vamos ver o pico maior aqui. No dia 8 de fevereiro, ele teve um nível 100, quer dizer, nesses 12 meses, o maior nível foi no dia 8 de fevereiro. Dia 2 ou dia 8, deve ser a semana, tá? Então, vamos fazer uma comparação então. Se nós formos ver, aqui o curso de inglês que eu coloquei, ele fica nesse canto aqui. Vamos comparar com o curso de francês. E vamos comparar também com o curso de espanhol. Por que é tão bom esse programa para validar nicho? Porque ele te deixa fazer comparação
comparações com outros nichos semelhantes. Então, se nós formos ver, curso de inglês azul aqui, ó, curso de francês em vermelho, curso de espanhol em amarelo. E aqui é nos últimos 12 meses. Eu poderia simplesmente fazer nos últimos 5 anos para ver uma evolução através dos anos. Ó. Se nós formos ver também a procura, isso é outra coisa, a sazonalidade, né? Que momento do ano ele é mais procurado? Isso é muito útil para quem está fazendo cálculo para lançamento. Olha, eu vou lançar o meu curso. Então, eu olho o meu nicho e vejo, geralmente, as pessoas que procuram o meu nicho, elas buscam mais tais meses, tá? Buscam mais durante tais meses ou tais dias. Vamos ver, por exemplo, ó, que dias que tem os picos. Se a gente for olhar os picos aqui, ó, 23 de janeiro, no outro ano, 29 de janeiro. Se nós formos ver aqui, ó. Ver se eu consigo pegar aqui. Mas é sempre, ó, março, janeiro, março, aqui, ó, um pico. 20 de janeiro. Então quer dizer que em janeiro as pessoas querem começar um ano de maneira legal. A gente pode ver que o fenômeno acontece nos 3 termos que a gente buscou. O curso de francês, de inglês e de espanhol tem os mesmos picos nos mesmos meses. Então, o que a gente faria? Lançaria nesses meses aqui porque é mais fácil atingir o nosso público-alvo, o nosso avatar, tá? Então, eu já sei que se eu for comparar entre curso de inglês, curso de francês e curso de espanhol, o curso de inglês tem mais pesquisas, tem mais buscas. Eu não sei o número, tá? Eu não sei o número dele. Bom, então vamos fazer um teste com outro nicho, que é o nicho do autismo. Vamos ver então, vou colocar simplesmente autismo para ver as pesquisas, tá? Já está aqui mudado para 12 meses. A gente tirou dos 5 anos e colocou em 12 meses, já dá para ver que tem um pico nesses últimos 12 meses no dia 29 de março. Não sei se tem alguma data específica desse nicho, mas é interessante que a gente sempre tenha noção de quais são as datas específicas no nicho que a gente escolheu. Por quê? A gente vai fazer algum lançamento, tenta achar essas datas, ver se aquilo é propício para o lançamento, ver se é propício para lançar uma campanha de marketing, um funil de vendas, alguma coisa parecida. Mas a gente já tem também a base da mesma forma lá e pode fazer a comparação, por exemplo. Vamos fazer uma comparação bem tosca, que seria uma comparação de autismo com uma que não tem absolutamente nada a ver, só para a gente ter uma ideia também, com depressão, por exemplo, tá? Vamos fazer com depressão para ver. A gente tem uma ideia que a depressão tem muito mais pesquisas. Não é muito mais, mas a gente consegue ver também que mesmo a depressão sendo uma doença muito conhecida e que tem várias pessoas que sofrem dessa doença, no dia 29 de março e naquela semana em si, ó, as pesquisas sobre autismo excedem. Então, a gente já sabe que, sem dúvida, este é um momento para que se alguém vai trabalhar com esse nicho que consiga trabalhar. E essas análises são importantes. A gente pode fazer nos últimos 12 meses, pode fazer desde o ano 2004 até o presente, pode fazer na última semana, pode escolher o momento em que a gente quiser, o espaço em que a gente quiser para analisar, tá? Vamos lá então agora ver a segunda plataforma, que é o planejador de palavras-chave do Google Ads. O que é o Google Ads? O Google Ads é a plataforma de anúncios do Google, onde a gente faz as campanhas para rede de pesquisa do Google, para rede de display do Google e também para YouTube, que faz parte do Google também. Tá? E dentro dele é só fazer o cadastro lá. Se a gente já tem um Gmail, já dá para fazer o cadastro. Não precisa pagar nada, pode simplesmente fazer o cadastro lá no Google Ads e já tem acesso à plataforma. Aí a gente entra aqui, depois de fazer o cadastro, a gente entra em ferramentas e configurações e planejador de palavras-chave. Descubra novas palavras-chave. O que a gente vai descobrir com o planejador de palavras-chave do Google? A gente vai descobrir, aí sim, quantas pessoas pesquisaram aquilo, tá? Lá no outro a gente tem uma ideia de comparação entre um e outro para ver tendências. Aqui a gente vê quantas, em números mesmo, quantitativamente. Vamos lá, por exemplo, comparar um curso de inglês. Outra coisa, vamos comparar com um curso de francês e um curso de inglês.
curso de francês. Vamos botar curso de espanhol também. Curso de espanhol. Não se preocupa muito com os acentos, porque ele não... É que eu botei junto aqui. Agora sim. Ele não leva muito em consideração. Aí a gente clica em ver resultados e já vê várias coisas importantes aqui, tá? Também tem uma comparação mensal ó, aqui dos últimos 12 meses, mas o que a gente consegue ver, tá? Que do curso de inglês, por exemplo, dentro dessas pesquisas aqui, teve um aumento nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em janeiro já era normal, a gente já viu que já aumentam as pesquisas, porque a gente já validou lá no Google Trends, mas nos meses de fevereiro, março e abril também aumentaram. Eu acredito que tenha aumentado essas pesquisas, por quê? Porque nós estamos numa época de pandemia. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas nós estamos numa época de pandemia, então as pessoas estão mais em casa. Acredito que seja esse o motivo de terem pesquisado mais nesses meses. Se nós formos ver essa barra vermelha aqui, ó, a barra vermelha indica as pesquisas por smartphone e a barra azul indica o total. Aí o total entram todos os outros, computador, laptop, desktop, tablet, celular, se a pessoa tiver acesso. Então, essa barra azul indica todas as pesquisas com outros dispositivos, a barra vermelha com dispositivos com smartphones. A gente pode ver que sempre o smartphone tem mais da metade de todo o restante. É muita gente que pesquisa de smartphone. As informações que a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse nicho. Curso de inglês, a gente tem uma ideia de que 60.500 pessoas pesquisaram pelo conjunto de palavras curso de inglês, né? A gente tem outras informações como a concorrência, quer dizer o quê? Tem várias pessoas comprando essas palavras. Isso quer dizer que a concorrência é alta. Isso impacta diretamente no valor do lance. A gente vai lá, compra aquelas palavras para ficar bem, para que o nosso anúncio na pesquisa do Google fique lá em cima, nas primeiras páginas, tá? Então, como é que eles fazem essa cobrança? Eles fazem a cobrança por lance. Lance o que é? Por clique, tá? O clique aqui se eu quisesse, por exemplo, comprar as palavras curso de inglês, que a gente pode em outras partes da plataforma comprar, teria o valor de R$ 1,96 até R$ 16,43 o valor do clique. Por que é importante a gente analisar isso aqui? Para saber quais palavras a gente compra, tá? Quais palavras a gente pode comprar com relação a isso. Aqui tem outros, por exemplo, curso de inglês online grátis, tem 12.100 pesquisas, aulas de inglês, 33.100 pesquisas. Aí aqui, se a gente chegar aqui também, ó, dá uma ideia, pesquisas mensais de maio de 2019 a abril de 2020. Durante um ano também ele faz essa pesquisa. Dá para olhar também lá no final que nos primeiros meses do ano de 2020 aumentou bastante. Ó. Eu acho que esse fenômeno acontece em quase todos os termos aqui também, tá? Mas a gente consegue ver essas pesquisas aí, ó. Muito importante para analisar nicho, muito importante para validar o nicho, porque a gente sabe também quanto vai pagar. Por exemplo, ó, curso de espanhol. A gente sabe que o curso de espanhol tem uma procura menor, 9.900, mas também tem uma concorrência alta e o valor para curso de espanhol é de 0,93 a 4,15. Se a gente for ver, é mais barato comprar as palavras e fazer propaganda para espanhol do que para inglês. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de escolher um nicho, tá bem? Vamos, por exemplo, pegar agora nosso outro nicho exemplo, que é um nicho de autismo. Vamos ver aqui, ó, autismo. Vamos ver quantas pessoas pesquisam sobre autismo. Simplesmente autismo. Vamos ver os resultados. Agora ele vai fazer o... Aqui, ó. Autismo. Olha a quantidade, concorrência baixa, quantidade enorme de pessoas, tá? Que procuram sobre informações sobre autismo. Isso é legal porque se eu quero fazer um blog, eu faço um blog de informações relevantes, eu sei que tem uma pesquisa e uma procura gigantesca nesse nicho. É nesse momento, com essas plataformas, que a gente descobre essas pesquisas e essa demanda muito grande sobre nichos que a gente às vezes nunca imaginou que tivessem,
né? Então a gente, olha, presta atenção aqui nesses detalhes. Média de pesquisas mensais 201 mil, é muita gente, é muita pesquisa. E se a gente for olhar aqui, ó, autismo, só a palavra autismo, ela tem pouca modificação durante os meses. Ó, ela tem uma, deixa eu colocar aqui de novo. Ó, se a gente for olhar aqui, ela tem uma procura bastante homogênea durante todos os meses do ano. Aqui, por exemplo, tem um indicativo de maio de 2019 a abril de 2020, pouca mudança tem. Então, quer dizer que não existe muita sazonalidade. Se a pessoa quiser fazer um curso dessa área, possivelmente ela vai ter vendas desse curso durante todo o ano, sem muitas modificações. Tá? Essas análises são muito legais de fazer. Aqui embaixo, ó, autismo leve, autismo infantil. Vamos colocar curso autismo. Obviamente vai ter menos, porque... mas vamos ver se ainda é um nicho interessante. Curso de autismo tem 390 pesquisas. Vamos ver aqui se tem... E aqui eles mostram também outras pesquisas relacionadas, tá? Por que serve isso? Vamos ver, curso de autismo não tem uma procura tão grande, mas obviamente que a pessoa que procura por curso sobre autismo esteja interessada em comprar alguma coisa. E o valor é 0,61 a 2,21, é um valor baixo para se fazer uma propaganda para isso, né? A gente consegue impactar, ajudar outras pessoas, digamos que esse psicólogo queira ajudar essas pessoas com essas informações e vai também gerar informações gratuitas no inbound marketing, é super legal, é super bacana, tá? Eu queria mostrar essas duas plataformas para vocês. Na sequência aqui eu vou mostrar para vocês dois livros que vão ajudar vocês nessa área da escolha do nicho, tá? E por quê? Porque o nicho é a parte mais importante. Depois que se selecionou um nicho, que é uma dor dos profissionais escolher esse nicho, fica muito mais fácil fazer copywriting, fazer campanhas de venda, fazer funis de venda quando já sabe a campanha, até para fazer o próprio produto fica muito mais fácil, tá bem? Então a gente fica por aqui, continue aí que eu vou dar a dica de dois livros interessantíssimos nesse mesmo vídeo e um grande abraço. Bom, então como eu prometi, eu vou trazer para vocês dois livros, eu gosto muito de ler, e alguns livros são interessantes para que a gente possa escolher nichos. Eu escolhi dois que falam exatamente sobre essa parte dos nichos, dos subnichos, e o primeiro é um clássico chamado A Cauda Longa, de Chris Anderson, que ele fala exatamente de uma característica que está acontecendo muito ultimamente, que é a forma dos nichos e subnichos. Ele dá vários exemplos de como, mesmo que a pessoa trabalhe num nicho pequeno, num nicho específico, e quando mais específico melhor, existem milhares de pessoas numa ideia global, com o mundo globalizado e com a internet sendo ferramenta de venda, que a gente consegue. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, eu sempre dou a ideia de aeromodelismo. Não é a minha área, mas, por exemplo, poucas pessoas a nível regional gostam de aeromodelos, mas se vai pegar num nível de 210 milhões de pessoas a nível de Brasil, existem milhares de pessoas que acham legal, que compram peças, que consomem material. Então, se nós tivermos o poder da internet para chegar nessas pessoas, automaticamente a gente consegue vender para elas, automaticamente a gente consegue fazer um engajamento, consegue fazer um relacionamento com ela. E esse livro da Cauda Longa, ele fala sobre isso, fala sobre os mercados de nicho e como isso impacta nas vendas. Já outro um pouco mais antigo, a Estratégia do Oceano Azul, fala do que? Ele faz uma comparação entre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. A alta concorrência que existe no Oceano Vermelho, onde todo mundo está correndo, todo mundo está se matando, por exemplo, quando tem uma commodity, todo mundo fabricando o mesmo tipo de produto, oferecendo o mesmo tipo de curso, e alguns que saíram um pouco da reta. Ele dá ideias de empresas, ele conta histórias de empresas que saíram um pouco, pensaram um pouco fora da caixa e acabaram encontrando um oceano azul, que ele chama de oceano azul aquele lugar onde não tem concorrência, onde se consegue aumentar os preços, onde se consegue ter uma lucratividade maior, com um produto ligeiramente diferente ou buscando um mercado novo, criando novos mercados. Então, tanto a Estratégia do Oceano Azul quanto A Cauda Longa são dois livros interessantíssimos para quem quer analisar o seu nicho, para quem quer buscar um nicho mais lucrativo, tá bem?
Nos vemos por aí. Um grande abraço. Até mais.